E nesta terça-feira, o dólar continua cedendo frente ao real, neste momento R$ 5,26, com uma leve queda de 0,06%. A gente tem observado essa trajetória de baixa da moeda norte-americana, no entanto, a gente precisa entender se realmente essa trajetória tende a continuar, se ela tem espaço e vida útil ainda longa ou não, e isso é assunto para a gente conversar neste momento, nessa terça-feira, 18 de maio de 2021, aqui no Notícias Agrícolas, com o senhor Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV, já conosco por aqui. Roberto, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Oi, bom dia, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua companhia. Roberto, acho que essa é a pergunta que todos se fazem agora, né? E todos querem de fato entender, principalmente quando a gente fala para a nossa audiência que tem ali a sua análise diária das commodities agrícolas, é se essa trajetória de queda do dólar frente ao real continua. Então, acho que a minha primeira pergunta para o senhor é essa: a gente tem espaço para essa queda continuar? Olha, tem espaço sim, porque a moeda brasileira ela está, pelos últimos 12 meses, totalmente descolada do que a gente chama de fundamentos, né? Você está descolado do dólar globalmente, está descolado do preço de commodities, está descolado do risco local. Nós tivemos uma pequena dificuldade na conexão. O senhor me ouve, Roberto? Ouço sim. Agora sim, perdão. A gente teve um probleminha ali na conexão e o senhor nos dizia, portanto, que a moeda americana está bem descolada dos seus fundamentos. É isso mesmo, se a gente olhar os últimos 12 meses, a gente vê que o dólar no mundo ficou mais fraco, mas o real não reagiu. Preços de commodities têm consistentemente subido. Historicamente, quando isso acontece, tem que ter dólar para baixo. Aqui no Brasil, a gente não está vendo isso. E os riscos fiscais e políticos diminuíram de maneira importante, mas também o dólar não tem reagido. Quando a gente faz a conta aqui, o preço justo para a moeda deveria ser alguma coisa mais próxima de 4,50 e a gente tem operado ao redor de 5,40. Portanto, uma avaliação comum no mercado, e eu compartilho dessa visão, é de que o dólar deve, no curto prazo, convergir para esses fundamentos. A gente tem visto isso no último mês, desde meados de abril. É possível, portanto, que a gente continue num cenário global mais tranquilo e interno sem ruídos, que essa moeda continue lentamente buscando o patamar de pelo menos R$ 5. E isso, essas questões que ainda impedem que a gente veja uma moeda mais próxima de uma realidade que ela deveria já ter adotado, quais são esses fatores? A gente consegue pontuar esses fatores, Roberto? Ou ainda é um cenário incerto que motiva esse movimento? Acho que são dois fatores, um externo e um local, né? O fator externo é a pandemia no mundo todo, causando surpresas o tempo todo. Então, isso já gera muita incerteza e, portanto, você tem um prêmio de risco que pressiona vários ativos financeiros, dentre eles o câmbio. Mas há um fator local que fez com que a gente ficasse muito descolado de outros pares, né? De outros países emergentes, que são os riscos fiscais e políticos. O Brasil tem uma dívida absolutamente elevada, esse foi o resultado da pandemia, e isso assusta, portanto, os investidores. Quanto maior a incerteza global, mais o Brasil tende a sofrer. Talvez esse seja um dos motivos, e aí, no curto prazo, com menos ruídos vindo do Congresso, na parte fiscal e política, você pode fazer essa convergência. Agora, olhando para os próximos meses, olhando mais para frente, principalmente para final de ano e 2022, há dois grandes desafios no cenário. O primeiro deles é a alta de juros nos Estados Unidos, que naturalmente, historicamente, fortalece o dólar globalmente, portanto, a moeda brasileira tende a sofrer nesse cenário. O segundo são as incertezas políticas agudas. A gente tem uma eleição competitiva em 2022 e, portanto, isso pode aumentar o prêmio de risco. Então, acho que no curto prazo a tendência é de apreciação da moeda, mas olhando mais para final de ano 2022, essa pressão de desvalorização do real deve continuar. Certo. O senhor citou a questão do preço das commodities, né? Inclusive hoje, em algumas mídias especializadas, a gente vê essa relação dessa alta das commodities e do dólar batendo as mínimas aí, se não me falha aqui, em 3 meses. E a gente tem que observar essa relação muito de perto, né, Roberto? A gente vê que, de fato, as commodities têm encontrado um espaço para continuar nesse movimento de alta bastante confortável, né? Se a gente olhar a nossa experiência de câmbio flutuante, em 20 anos,
o dólar global, preços de commodities são importantes. Talvez os juros nos últimos meses façam diferença também, mas os juros estão subindo no Brasil. A gente poderia, portanto, com isso atrair capitais e fortalecer a moeda. Mas eu acho que o que vai ser chave de fato é o comportamento global do dólar. E aí tem essa história toda sobre o crescimento econômico robusto no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, e uma possibilidade de que, dado esse crescimento robusto na economia norte-americana, você tem uma pressão inflacionária e alta de juros. Combinando alta de juros com crescimento forte, o resultado é dólar forte, portanto a gente pode sofrer aqui. Roberto, como é que fica a questão dos juros aqui no Brasil impactando nesse andamento da nossa moeda e, consequentemente, da moeda americana frente à nossa, né? Nós temos aí uma recente alta na nossa taxa básica de juros e a sinalização de que ela pode continuar subindo. Isso pode conter esse ímpeto da desvalorização da nossa moeda ou não? Pode, não, certamente pode. Historicamente, a gente olha o comportamento da moeda brasileira, como os juros aqui sempre foram muito altos, não dá para dizer que o diferencial de juros era o fator determinante para a moeda. Mas desde 2019 a gente vem numa trajetória mais agressiva de corte de juros e o ambiente vem sendo mais arriscado, não só por fatores locais, mas por globais, por fatores externos. Então essa combinação de risco subindo no mundo com taxa de juros muito baixa no Brasil, certamente agravou esse problema da desvalorização do real, do descolamento em relação aos seus fundamentos. O que a gente está vendo agora é o contrário, né? Uma redução do risco local com uma recuperação dos níveis da taxa básica de juros. Provavelmente o Banco Central vai levar essa taxa de juros para um nível aí mais próximo de 6%, o que ajuda na ancoragem cambial. Portanto, certamente a taxa de juros é um fator adicional que ajuda a um movimento de apreciação no curto prazo. Ontem, inclusive, nós trouxemos uma notícia aqui para o Notícias Agrícolas, que os dados da CFTC mostravam que os fundos ficaram comprados pela primeira vez em 2 anos no real, né? Sinalizando aí também alguma importância desse movimento, né, Roberto? Nós tivemos um pequeno probleminha ali com a conexão com o senhor Roberto Padovani. O senhor me ouve? Ouço sim, tá? Acho que está instável a minha internet aqui. Sem problema. O senhor chegou a ouvir minha pergunta sobre os fundos? Ouvi. Não, ouvi, eu acho que essa visão dos fundos ela é uma visão consensual de mercado. Sim. O que a gente tem provavelmente diante de nós é um cenário de preços de commodities em alta, taxas de juros reais subindo e menor risco local. Diante dessas 3 variáveis, é natural que esse descolamento em relação aos fundamentos se reduza. Então, acho que a percepção em relação ao Brasil está melhorando e, portanto, é natural que os fundos tenham essa estratégia. Certo. A gente consegue, ou o senhor ou o Banco BV, eles trabalham já com patamares de dólar aí para esses próximos meses? Ou qual a projeção para a gente concluir 2021? Ou ainda isso ainda está muito incerto, ainda há muita nebulosidade sobre alguns fundamentos e alguns fatores externos que ajudam a direcionar essas projeções, Roberto? Bom, a pandemia ela tem sido fonte contínua de surpresas no Brasil e no mundo, o ambiente é atipicamente incerto, isso dificulta as projeções de maneira geral. No caso do câmbio, a gente tem operado muito descolado, como eu falei, há 1 ano, isso gera muita insegurança com relação a como ler o mercado cambial. Agora, independente dessas incertezas, qual que é o cenário nosso no Banco BV? A ideia é de que no curto prazo a moeda continue com o movimento de apreciação, talvez o patamar de R$ 5 seja uma referência boa no curto prazo, mas à medida que a gente se aproxima de 2022, as incertezas do próximo ano, calendário eleitoral no Brasil, alta de juros dos Estados Unidos, tudo isso pode ser antecipado e voltar a pressionar o dólar. A gente está imaginando que você pode até atingir no curto prazo o nível de 5, mas fecha o ano num patamar de 5,40, que é exatamente o patamar médio que a gente tem visto há 1 ano. Ou seja, essa trajetória, portanto, de recuo, ela continua no curto prazo, mas ela, quando a gente abre um pouquinho o espectro e olha um pouquinho mais de longe, a gente vê que há espaço ainda para uma volta do mercado, um repique, e o dólar volta a registrar patamares um pouquinho mais altos, portanto. É isso mesmo, a leitura nossa no Banco BV é que a gente vai ter um alívio na cotação do dólar, mas é um alívio temporário. Roberto, diante desse quadro, a gente tem como trazer alguma orientação ao produtor rural, que, como eu disse lá no início da nossa conversa, tem no dólar um insumo importantíssimo para
para o seu andamento, para o andamento das suas atividades, uma vez que os seus custos de produção estão muito atrelados ao dólar, né, muito é lastreado em dólar dos seus insumos, bem como os seus preços formados também para exportação essencialmente, mas até mesmo o que fica aqui dentro tem essa referência no mercado cambial. A gente consegue dar alguma orientação para esse produtor que neste momento está concluindo a sua comercialização da safra 2021 e já preparando o seu planejamento, as suas estratégias para a safra 21-22? Olha, o ambiente, como eu falei, é atipicamente incerto, então não dá para nunca a gente ter uma precisão qual que é o nível do câmbio. A gente tem que trabalhar com o cenário de incerteza e volatilidade. Mas deixa eu chamar a atenção para um aspecto. Eu acho que para quem está olhando a questão dos custos, dos insumos, eu seria cauteloso, eu seria prudente e aproveitaria esses momentos de baixa do dólar no mercado local para comprar. Acho que é um bom nível para importar, né? Os custos de produção tendem a cair. Eu não estou convencido que essa queda do dólar é uma queda persistente. Portanto, à medida que o dólar cai aqui dentro, eu acho que vale a pena a gente ter em mente que talvez seja um movimento temporário. Agora, do ponto de vista do exportador, eu acho que a situação é um pouco mais tranquila, porque mesmo que o dólar vá para 5, volte para 5,30, 5,40, que ele oscile nesse nível, a gente tem que lembrar que essa taxa, em termos reais, é uma das mais desvalorizadas em 20 anos. A gente, talvez no começo dos 2000, a gente tenha tido um nível tão desvalorizado. Portanto, no caso do exportador, qualquer que seja o nível é absolutamente favorável. Eu acho que o exportador pode ficar mais tranquilo com relação a isso. Eu acho que o desafio é tentar ler esses movimentos de dólar para tentar reduzir custos, aproveitar o momento e tentar reduzir custos. E sem sofrer o risco também de comprar os seus insumos com um dólar ainda em níveis bastante elevados, né? Apesar desse recuo recente, a gente ainda tem um dólar acima ou perto de 5,30 e depois ter que vender a sua safra num dólar um pouco mais desvalorizado ou um real mais valorizado, né, Roberto? Exatamente, eu acho que é um momento, quer dizer, se tem uma baixa do dólar nos próximos meses, eu acho que é um momento de aproveitar e travar os custos nessa situação. Não vejo, sinceramente, um movimento forte, contínuo de apreciação rumo aos fundamentos, que seria alguma coisa em 4,50, por exemplo. Eu acho que essa trajetória de uma apreciação contínua, ela tende a ser atrapalhada pelo ambiente global, juros internacionais basicamente, e pela questão política interna, principalmente em 2022. Então, eu não apostaria numa trajetória contínua de apreciação cambial, mas a minha leitura é que é um movimento temporário, e aí você tem que aproveitar esse momento para reduzir custos. O senhor compartilha dessa análise de que estamos aí um novo super ciclo das commodities, ou o senhor também vê como esse movimento contínuo de altas algo temporário e pontual deste mercado? Eu compartilho com a visão que a gente tem um ciclo de commodities. Eu acho que a discussão entre os economistas é saber qual que é a duração desse ciclo. Uhum. Se a gente voltar lá no tempo, no último ciclo, a gente teve um período forte entre 2003 e 2008, mais ou menos, pouco antes da crise financeira global. Foram 5 anos. Tenho dúvida de saber se esse movimento é um movimento que vai durar 5 anos também. Mas eu diria que olhando para os próximos 12 meses à frente, próximo ano, tudo sugere que esses preços continuem sendo favorecidos, porque você tem uma expansão, eu diria, incomum da economia mundial, não só a China crescendo muito, mas também Estados Unidos e provavelmente no final do ano a Europa. Portanto, são 3 motores do crescimento global importantes, aumentando a demanda e ao mesmo tempo que você tem restrições de oferta em vários segmentos, vários produtos. Portanto, o preço de commodities devem continuar em alta pelos próximos 12 meses. Não sei dizer se é um super ciclo, um ciclo muito longo, que avança 23, 24, mas pelo nosso radar aqui, eu acho que tem pelo menos mais 12 meses de preços em alta. Tá certo. Senhor Roberto, eu agradeço muito pela companhia nessa terça-feira conosco no Notícias Agrícolas, informações pontuais, determinantes para que o nosso produtor que acompanha Notícias Agrícolas possa acertar ainda mais no seu planejamento, nas suas estratégias. Muito obrigada principalmente pelas orientações compartilhadas aqui com a nossa audiência. Espero ter o senhor mais vezes aqui para a gente continuar fazendo essas análises. Obrigada. Prazer foi meu, obrigado pelo convite. Obrigada. Boa terça-feira, bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigada.
Senhor Roberto Padovani, conosco, economista-chefe do Banco BV, nos trazendo, portanto, esse cenário para o mercado cambial, a trajetória de queda do dólar, na visão e na análise do senhor Roberto Padovani, é um movimento que tende a continuar no curto prazo. Já o cenário para frente, ainda com alguns problemas, riscos principalmente políticos, fiscais aqui no Brasil, que são conhecidos pelo mercado, continuando, tendem a segurar um pouquinho desse ímpeto, e os juros possivelmente mais altos nos Estados Unidos e no mundo todo, né? As taxas de juros subindo depois dessas baixas aí, quase acontecendo de uma forma geral e globalizada, como aconteceram, podendo também motivar essa alta, então, da moeda norte-americana. Estamos acompanhando, mas, em resumo, foi isso que disse o senhor Roberto Padovani, né? Curto prazo, mantém a trajetória de queda, podemos alcançar os R$5, mas para concluirmos 2020 devemos voltar a um patamar ali de 5,40, o que é um patamar e um comportamento descolado dos fundamentos deste mercado agora, neste momento, né? Se você chegou nessa entrevista agora, depois recupere a íntegra da análise de Roberto Padovani para o mercado cambial. Sobre as commodities, o senhor Roberto também trouxe uma análise, acreditando que, pelo menos pelos próximos 12 meses, os preços tendem a continuar elevados, porque temos ali 3 motores importantes da economia mundial, principalmente China e Estados Unidos crescendo de forma considerável. No final do ano também temos a possibilidade de ver a Europa se recuperar de forma mais substancial, o que pode continuar motivando a demanda e também trazendo, né, essa força para a economia global, consequentemente reforçando essa alta das commodities. O ponto de atenção é quanto tempo esse ciclo deve durar, né? Se deve durar como aconteceu no anterior, que foi entre aproximadamente 2003 e 2008, antes da crise econômica global. Então nós tivemos ali um ciclo de 5 anos de alta para as commodities, e na sequência a gente precisa agora entender qual vai ser a duração neste momento deste ciclo que estamos vivendo agora. Nessa terça-feira, todas as principais commodities operam em alta, com destaque para o café, que explode nessa terça-feira, tem altas de quase 4%. Os preços sobem não só na Bolsa de Nova York, mas como sobem também na Bolsa de Londres. Então a gente está de olho nisso tudo. E o dólar, nessa terça-feira, registra sua mínima em 3 meses, também diante dessa alta das commodities. Orientação importante do senhor Roberto Padovani: fique atento a essas quedas do dólar para fazer os seus custos de produção, para fixar os seus custos e tudo aquilo que você precisa importar. O dólar pode voltar a subir, o movimento de queda pode ser pontual e você perder, então, essa boa maré aí para aquilo que você precisa importar e fixar nos seus custos de produção, aquilo que é lastreado em dólar. Para o exportador, a situação já é um pouco mais tranquila. Ele acredita que, justamente, apesar dessas flutuações do dólar, ainda assim são níveis muito favoráveis para a formação dos preços e, portanto, para as exportações. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.